Repórter MT, você confere a live que eu fiz com a doutora Isaf. Ela é doutora em Ciências da Comunicação pela USP. E a gente falou sobre cultura de cancelamento, Big Brother Brasil, influencer, blogueira, linchamento virtual e muito mais. Confere comigo. Para começar, Isaf, você é de Cuiabá, você estudou aqui em Cuiabá. Isso. Bem, bom dia, Ana, todo mundo que está nos acompanhando, é um prazer estar aqui. E um prazer porque eu sou de Cuiabá, sou cuiabana, estudei na UFMT, fiz jornalismo na UFMT, mas vim para São Paulo em 2011 para fazer o meu mestrado e o meu doutorado aqui. Então, é muito gostoso voltar, né? Eu até fiz uma brincadeira ontem, assim, o bom filho a casa torna, né? Então, participar dessa conversa é muito legal, por isso também. E fixou, assim, parte das suas raízes em São Paulo. Hoje, né, o seu grupo de estudo é em São Paulo, embora, claro, você compartilhe de forma online né, com a gente de todo o país, mas a sua base é no ECA. Sim, que é a Escola de Comunicações e Artes da USP, que foi onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, e eu continuo lá como pesquisadora, num grupo de pesquisa que é especializado em discussões sobre comunicação digital, redes sociais, influenciadores, e também sou professora na USP, no Centro de Estudos Latino-Americanos de Comunicação e Cultura, e também lá eu sou professora em comunicação digital, essa é sempre a minha área de interesse, então a minha carreira é toda feita aqui, de fato. Exato. Como veio a ideia de pesquisar BBB, influencer, blogueira? Porque muitas vezes a gente tem, assim, houve esse conflito, né, quando pensa em BBB. Polariza. Pessoas amam, pessoas odeiam. Quem odeiam, geralmente falam para quem ama, nossa, como você perde tempo assistindo. E o quem ama defende, vira uma briga. Enfim, como que para você surgiu como objeto de pesquisa blogs, influencers e BBB? E a gente vai falar, gente, sobre cultura de cancelamento, sobre tudo isso mais pra frente. Legal. Essa pergunta é ótima, Ana, porque assim, eu gosto de dizer que quem faz pesquisa, e essa é a minha atuação principal, né, não está entrando em uma discussão para decidir o que é certo e o que é errado. Quem faz pesquisa nas humanidades, que é o meu caso, né, nas ciências da comunicação, empresta muito as teorias da sociologia, das ciências sociais, ou seja, para tentar explicar a nossa realidade. Então, independente de se achar Big Brother fútil, de se achar, enfim, né? As pessoas têm muitas opiniões sobre Big Brother, influenciadores, mas é um fenômeno da nossa sociedade. Esse programa revela alguma coisa sobre a gente. E não é necessariamente o que acontece na casa, é um espelho da sociedade. Não, mas o que acontece fora. O nosso fanatismo, os mutirões de votação, isso tudo vai revelar alguma coisa sobre nós. E a pesquisa em comunicação, ela tem essa intenção de tentar traduzir um pouco do que acontece no mundo, né? Então, o meu desejo de estudar esses temas sempre veio por conta dessa questão. E eu comecei, na verdade, Ana, estudando influenciadores digitais, blogueiras de moda. E não estudava Big Brother, não fazia parte das minhas pesquisas, mas no ano passado a gente viu a novidade no Big Brother, né? Que foi a entrada das celebridades. E aí eu fui também olhar um pouco por que os influenciadores tinham decidido ir para o Big Brother, uma vez que eles já têm uma visibilidade interessante na internet, né? Então, eu fiquei com aquela questão... Que o anônimo ia para o Big Brother pelo prêmio, mas também pela visibilidade, viver os seus momentos de fama. E aí, quando você pensa, o influencer já tem esses momentos de fama, seria uma estratégia de marketing, né? Sim, exatamente. Então, eu queria entender isso, assim, por que é que eles estão lá? Então, as minhas pesquisas sempre foram relacionadas a influenciadores, e eu comecei a estudar blogueiras de moda, mas essa entrada foi importante para eu também prestar atenção no Big Brother. Exato. Houve uma mudança, assim, eu percebo que há um tempo atrás as pessoas se intitulavam blogueiras. Sou blogueira, né? Meu trabalho é blogueira. Percebo, me corrija, por favor, se eu estou errada, que o blogueira, ele começou a ganhar um cunho pejorativo, blogueirinha, você quer ser blogueirinha? Né? Assim, uma coisa meio piadinha. E aí vem influencers, né? Os influenciadores.
Jornalista é influenciador por natureza? Quem é influenciador? Todos somos influenciadores? O que muda? Não, eu sou um influenciador por profissão. Eu decidi trabalhar como influencer. Uhum. Boa. Bem, eu gosto de dizer que todos nós somos influentes em alguma medida. Todos nós. E aí a gente não precisa nem fazer um grande exercício de abstração. É só a gente pensar, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho. Vai ter sempre alguém que é mais influente, que as opiniões daquela pessoa, em alguma medida, impactam, né, na vida, na rotina de trabalho. Se a gente pensar na nossa família, vai ter alguém que é mais influente, que as opiniões vão impactar na nossa família. Então, todos nós somos influentes em alguma medida. Influência não é um atributo só dos influenciadores digitais. Então, a sua pergunta sobre jornalista e influenciador é excelente, porque uma das funções do jornalista é conseguir colocar pautas em circulação, conseguir circular discussões na opinião pública. Ou seja, é um poder de influência, de modular uma narrativa, uma conversa. Então, a gente tem diferentes tipos de influenciadores, e essa característica, né, de ser influente. Agora, o que muda, né? Quando você falou desse aspecto pejorativo do termo blogueira, por muitos anos se usou, de fato, a expressão blogueira, até porque quem produzia conteúdo na internet tinha um único veículo, digamos assim, né? Uma única mídia, que era o blog, de fato. Então, por muitos anos... Em sua maioria moda, né? Em sua maioria moda, né? Moda. Look do dia. Exatamente, Ana. Então, por muitos anos era a única possibilidade de ser blogueira. O que acontece? Isso, mais ou menos em 2014, é quando esse termo influenciador chega para ficar aqui no Brasil. Por quê? As marcas começaram a trabalhar com blogueiras de moda e eu identifico isso na minha pesquisa. Por 4 anos eu acompanhei a carreira de 52 blogueiras de moda e elas se chamavam de blogueiras até o momento em que chega o Instagram e chega o YouTube e aquele termo não dá mais conta daquela atividade, né? Então, assim, como é que eu vou me chamar de blogueira se eu tô no Instagram e eu também tô no YouTube, eu tô em outras plataformas, né? Então, esse nome vira, né? Vira uma outra coisa. E também tem uma questão que o mercado carimbou esse termo, influenciador, porque as blogueiras vendiam muito. As blogueiras eram uma ferramenta, né, de marketing muito interessante. Então, passou-se a nomear as blogueiras de influenciadoras também considerando essa única influência, uma influência de venda, de compra, né? Até diminuindo um pouco o que é a ideia de influência, né? Porque quando a gente pensa em influenciador, a gente só pensa que ele vai vender alguma coisa para alguém, mas é muito mais que isso, né? Saf, e aí vem um pensamento, uma reflexão. Autenticidade, né? Criar um personagem. Então, hoje a gente já vê agências no mercado publicitário que fazem as postagens para os influenciadores e os blogueiros. As blogueiras. Então, se elas trabalham, então, com autenticidade, necessariamente elas precisam estar ali transparentes ou se cria personagens e isso dá certo? Polêmica essa pergunta. Essencialmente, por que os influenciadores dão certo? Porque tem uma diferença entre o influenciador, por exemplo, e aquela celebridade tradicional que a gente está super acostumado, né? E os influenciadores, eles surgem num lugar que é um lugar democrático, é a internet. Agora eu posso ir lá fazer um story, enfim, eu posso usar essas práticas dos influenciadores para mim, nesse lugar que é tão democrático que é o digital. Então, o que acontece? Nasce uma sensação de proximidade. Porque tá todo mundo no mesmo lugar, tá todo mundo no Instagram, não tá na TV e eu tô aqui, não. Então, surge essa sensação de proximidade. A gente tem uma percepção de que somos um pouco mais íntimos e um pouco mais próximos dos influenciadores. Por muitos anos, isso foi feito de forma quase que assim, sem perceber. Porque, de fato, as blogueiras eram mais próximas das audiências, né? Eram menos leitores nos blogs, era muito mais fácil fazer uma comunicação direta e próxima. Acontece que as coisas foram mudando, o Instagram trouxe um grande volume de seguidores, e daí aquilo que era muito genuíno, a intimidade, a proximidade, passou a ser um valor essencial.
Então, se trabalha para tentar chegar nessa autenticidade, ainda que, em certa medida, isso possa ser arquitetado, construído, né, com objetivos mais claros, de resultados mais específicos. Então, era natural, era genuíno, era autêntico de fato, e agora é uma estratégia de comunicação. Uhum, cria-se personagens. E aí, quando a gente percebe essa mudança de Big Brother, tínhamos anônimos, e né, do último para esse, eles, né, o Big Brother trazendo mais celebridades, influencers, né, cantores, artistas. E aí eles se colocam em sua autenticidade, ou muitas vezes investem daquele personagem que gostaria de passar ao público. E, ao mesmo tempo, eles ficam ali naquele estágio de estresse muito intenso, em que se tenta a todo momento derrubar as máscaras ali colocadas. Gente, não estou falando máscara no sentido pejorativo, mas assim, as faces que a gente acumula, qualquer um de nós, no dia a dia. Quem quiser participar pode mandar pergunta. Boa. O Big Brother, ele é um programa que se organiza numa estrutura muito clara, assim. Por que você acha que houve essa mudança? Sai os anônimos e vem os influenciadores. Boa. Por quê? Eu acho assim, a primeira questão, né? A gente tem que pensar que a televisão, os influenciadores têm reunido uma fatia importante de audiência para si, né? Então, uma audiência perdida que a televisão não consegue alcançar. Então, o que a gente pode pensar por muito tempo, a televisão era o único espaço de consumo midiático. E depois os influenciadores chegam e vão ocupando esse espaço, disputando com a TV. Então, quando se convida celebridades, especialmente celebridades da internet, para o Big Brother, é também uma disputa por essa audiência, né? Então, se você leva um grande influenciador para a televisão, há chances dos seguidores daquele influenciador também irem para a TV. Então, é uma tentativa de conseguir trazer essa audiência para a televisão. Isso é super importante para a TV. A gente tem visto que os canais têm lançado plataformas de streaming, por exemplo, que é um investimento muito alto no digital, justamente. E quem é esse público do digital? Quem consome influenciador, que tem chances de assinar um streaming, né, enfim, para assistir Big Brother, para ter um pay-per-view. Então, é uma estratégia mercadológica da televisão. E sobre o que eu estava comentando, Ana, da autenticidade das máscaras, o Big Brother, ele é um programa desenhado para se revelar o mais íntimo das pessoas, digamos assim, né? Então, é como se a gente tivesse uma pedra preciosa guardada dentro de si, que é o nosso eu mais íntimo, mais autêntico. E como se o Big Brother nos permitisse olhar para isso, né? Ou revelar esse eu mais autêntico. Isso tudo é uma grande ilusão, né? Porque nem a gente se conhece plenamente e nem aquele espaço de confinamento permite que você construa algo baseado no que você gostaria de mostrar. Então, é evidente que o confinamento em si, que é, no fim das contas, feito para conseguir mostrar o eu mais vulnerável, o sujeito mais vulnerável, o sujeito mais genuíno, digamos assim, né? Porque quando a gente está confinado, com fome, num desafio de ficar de pé 30 horas, enfim, a gente vai mostrando essas camadas na nossa autenticidade com muito mais facilidade. E esse é o jogo. Esse é o jogo, assim, muita gente falou sobre saúde mental no Big Brother, né? A produção não está preocupada com isso, gente. Infelizmente, não está preocupada porque é parte do jogo, né? Então, revelar... Quanto mais o circo pegar fogo, melhor. Revelar essa vulnerabilidade. Não à toa, as provas sempre colocam os participantes nessa sensação extrema de desamparo para que eles consigam, de fato, mostrar quem eles são de verdade, entre aspas, né? Porque a gente está se descobrindo a vida inteira. E aí a gente se deparou agora, né, recentemente, nessa edição, com a cultura do cancelamento de uma maneira muito, muito intensa, né? Nós tivemos uma participante, a Carol Conká, que liderou os assuntos na internet, nas mesas de família, uma polarização, uma raiva coletiva. A gente até parou de falar um pouco de Covid para falar da raiva,
diante da Carol Conká. E aí eu quero saber de você, a cultura de cancelamento. O que é essa cultura de cancelamento? É um boicote? A gente falava muito em cyberbullying, né? Mas assim, é só um boicote que se limita a parar de seguir? Ou a cultura de cancelamento se justifica também pelos ataques que começam a acontecer nesse processo? Se a cultura de cancelamento ela é mais do que só cortei, ele também envolve a agressão, que eu digo, claro, virtual, né, de palavras, enfim. Bem, para quem está acompanhando a nossa conversa, o cancelamento, né, essa ideia do cancelamento tem a ver com silenciar o outro. E isso acontece nas redes sociais, ou seja, silenciar no sentido de alguém tem algo para dizer ou disse algo equivocado e você vai lá e silencia essa pessoa, diminui o que ela diz, para de seguir, bloqueia e começa também uma comoção no digital. Eu gosto de trazer um aspecto, Ana, que é o cancelamento, ele tem 3 características. A primeira delas é a intransigência, ou seja, esse dualismo, ou a pessoa está certa ou a pessoa está errada. Né? A gente até brinca, ou a pessoa é fada sensata ou a pessoa é cancelada. Então, essa intransigência é a característica do cancelamento. Outra coisa, que aí é diferente do cyberbullying, por exemplo, que é uma boa relação o cyberbullying, mas o cancelamento ele tem volume. Não é um ataque que acontece, por exemplo, os amigos da escola que atacam alguém, vítima de bullying, por exemplo. Não, o volume é muitas pessoas no Twitter, milhões de mensagens ofensivas, então volume. E o terceiro ponto, então, intransigência, volume e velocidade. Num dia uma pessoa é cancelada, no outro dia ela não é mais cancelada, isso acontece muito rápido. Então, quando uma pessoa diz algo ofensivo, algo equivocado, enfim, ela é cancelada, automaticamente ela perde milhares de seguidores, e é automaticamente, né? Então, a velocidade, ela é imperativa. Esses 3 pontos reunidos vão constituir o cancelamento, né? E acho que uma coisa interessante do caso da Carol Conká é que a gente vai olhando as sequelas do cancelamento que você comentou, né? Então, é claro, o impacto primeiro é no sujeito, porque a gente vai olhar para o cancelamento e, apesar... Há várias questões. Às vezes as pessoas são canceladas por questões que a gente poderia considerar crime, na verdade, né, Ana? E você, antes de começar essa de crimes, eu te perguntar, você acredita que ela entrou com autenticidade ou ela assumiu uma personagem de lacradora que ela canta tanto em suas músicas? Eu acho que pode ser, até porque essa cultura, né? O Christian Dunker, um psicanalista, que é professor da USP, ele fala muito da cultura da lacração, que é essa performance, né? É uma performance. E você consegue sustentar uma performance até certo ponto, né? Então, é difícil se manter naquela lógica performática e tudo mais. Eu acho que a Carol Conká foi um pouco né? Foi um pouco performática. No fim das contas, ela já tem. Só se a gente pensar, né, Ana, assim, friamente, o nome Carol Conká é um nome artístico, ela tem músicas que vão narrar uma história, então tem toda uma construção narrativa aí que talvez ela tenha levado para o Big Brother, né? Isso é difícil a gente saber também. Mas, de todo modo, independente, isso é interessante, independente de ser um personagem ou não, quem sofre as consequências é a pessoa, né? Então, ela reverbera para a família, né? Os assessores, eu vi vários memes assim dizendo: eu não gostaria de ser assessora da Carol Conká neste momento. O que dizer diante de determinadas frases? E aí a gente cai nessa questão, né, que eu te interrompi, sobre as questões da injúria, né? De atos que são criminosos, né? Quando você diminui, você pratica injúria racial, né? Homofobia. Isso é muito sério. Então, em que medida, né, a cultura de cancelamento é uma coisa, e aí, claro, todo esse processo jurídico que envolve, né, o que essas práticas suscitam é outra coisa. Exatamente. Não à toa, o Lucas, que foi uma das pessoas que foi uma vítima, né, das ofensas dentro da casa, enfim, não à toa a equipe dele estava cogitando processar a Carol Conká, porque a gente tem que sempre pensar, o cancelamento, ele é legítimo em algumas instâncias, né, então às vezes
o sujeito vai lá e diz coisas absurdas que decepcionam, que frustram. É só a gente pensar, se você acompanha um influenciador porque você gosta dele, com certeza aquilo que ele diz tem impacto no que você acredita. E se em algum momento ele fala algo absurdo, ele ofende alguém, ou ele diz algo que é contraditório com aquilo que ele faz, qual que é a reação, né, dos seguidores? De rechaçar, de afastar, de parar de seguir, de cancelar. Então, a gente tem esse processo que pode ser, assim, quase que uma ruptura de um contrato que você estabeleceu com esse influenciador. Mas, do outro lado, a gente tem exatamente o que você está dizendo, né? Questões que não deveriam ser resolvidas na internet. Então, ano passado, por exemplo, um grande influenciador estava sendo investigado por pedofilia. Então, veja que coisa grave. E, de repente, a conversa vira uma conversa de cancelamento, né? Então, trending topics no Twitter, assunto mais comentado. Aí a gente já está numa outra esfera. Então, acho que vale a pena a gente ponderar. Até porque o cancelamento, e a gente tem que pensar muito nisso, né? Às vezes, ações no digital reverberam ali e não conseguem avançar, porque o digital ele é muito polarizado, é difícil entrar num consenso, e para a gente mudar as coisas é preciso consenso, né? É preciso coletividade, e o cancelamento não faz isso. O que o cancelamento faz é retirar da pessoa que errou a possibilidade de repensar, retirar da pessoa que errou a possibilidade de se desculpar até, e construir uma nova narrativa sobre si, repensar seus atos. Então, é muito complexa essa lógica do cancelamento. Eu acho que ela reflete um pouco a polarização das redes, né? Vivemos, né, esse dualismo. E outra questão que também esbarra na compra de seguidor. Porque uma das matérias que eu li, quando a Carol começou a perder seguidor, foi que a assessoria estaria comprando seguidor para diminuir ali aquele vácuo que aconteceu. E isso é uma prática, Isaf, que está enraizada nas mídias digitais, essa necessidade de compra de seguidor. Isso você percebeu na sua pesquisa, essa... Então, esse ponto, acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque eu estava comentando sobre aquela mudança do nome, né, que você pontuou, o nome de influenciador para blogueira, enfim. Por muito tempo, e isso ainda persiste, a gente passou a interpretar essa palavra influenciador dando a ela significados diferentes. Então, quando a gente pensa em influência não é nova, influência existe desde sempre. Se a gente pensar numa cidade pequena, nos anos 40, um padre era um grande influenciador de uma cidade, talvez ele fosse a única pessoa que tinha a possibilidade de ter estudado, de explicar as coisas para as pessoas, de falar de política, de falar de música, de falar de poesia, enfim. Então, influência é conseguir, em certa medida, impactar em decisões, em escolhas de outras pessoas. O que aconteceu com a gente? Por conta dos influenciadores digitais, a gente passou a entender que influência tinha a ver só com consumo. Eu vou te influenciar a comprar alguma coisa. E consumo tem a ver com quantidade. Então, se eu sou um influenciador, eu tenho que vender muito. Para eu ser um influenciador, eu tenho que influenciar muito. Eu tenho que oferecer para a marca que vai me contratar 100 mil seguidores, porque desses 100 mil, 100 vão comprar alguma coisa do meu publi. Então, ficou muito enraizada essa ideia do número. Do volume. E a qualquer custo, né? Qualquer preço. Comprando e comprando. Exatamente. E aí, Ana, é a grande questão. Eu compro seguidores, vamos supor, Carol Conká, comprei seguidores. De que influência a gente está falando, não é? Porque se você compra seguidores, que tipo de vínculo se estabeleceu com aqueles seguidores? Ou ainda, aqueles seguidores podem ser robôs, né? Às vezes não são nem pessoas. Então, eu comprei seguidores, eu sou influenciador? Não. Influenciador não é uma etiqueta. Influência é um processo, é uma dinâmica social. Por isso, inclusive, voltando na sua primeira pergunta, Isaf, por que você foi estudar esse assunto? Porque é uma dinâmica social. A gente entender por que uma pessoa é influente revela muito sobre a nossa sociedade. Porque os nossos grandes youtubers são fulano, ciclano e beltrano. Isso revela muito sobre a nossa sociedade. Porque influência não é etiqueta que uma pessoa põe na testa. Influência é construção.
e independe de número de seguidores. Independe de número de seguidores, isso é importantíssimo o que você está dizendo, até porque para as marcas também repensarem seus posicionamentos e suas escolhas, porque quando a gente se depara com um influencer que em um determinado momento tem uma atitude incoerente com os valores que aquela marca defende, que ela passa ali meses investindo naquele influenciador, toda uma construção estratégica de comunicação fica ali meio frágil. Então, eu vejo como jornalista muitas empresas que dizem, me passa uma lista de influenciador. E aí, para quem trabalha, né, com comunicação, com assessoria, o que fazer? Né? Como dizer esse influenciador realmente, porque você esbarra na questão pessoal da vida das pessoas. A gente viu agora em período do Covid, a Gabriela Pugliese, por exemplo, quando foi no início, né, um escândalo, né, porque ela disse que participou de festa sem máscara, não estava nem aí com a vida, enfim. O quanto isso repercutiu negativamente para ela. E as marcas que estavam envolvidas com ela, todas, a maioria, não, eu não quero mais fazer parte dessa construção. Então, hoje, a responsabilidade profissional, ela passa pelo pessoal, pela autenticidade, pela verdade. A gente está todo mundo no Big Brother, Isaac. É exatamente isso. Tá todo mundo no Big Brother e os influenciadores ainda vão pro Big Brother. Que loucura, né? Mas esse ponto de responsabilidade eu acho que é crucial, Ana, porque quando a gente pensa que todo mundo é influente em alguma medida, isso é um fato. Agora, se você começa a trabalhar, ou seja, se você passa a ser remunerado por essa influência que você exerce, aí as coisas mudam um pouco de visão e a gente tem que exigir posturas éticas, posturas mais profissionais. Aquilo que marcas têm que exigir também, né? Se posicionar, falar, não, já que eu estou pagando, é uma profissão, haja de acordo. Sim, com certeza. A minha pesquisa mostrou, por exemplo, que foi essencial que as marcas entrassem nos blogs para que as blogueiras de fato saíssem de uma completa amadorização, de um trabalho muito amador, para entrar de fato num momento mais profissional. Eu até nomeio essa fase como uma fase institucional, que é a instituição marca entrando no espaço do blog para tirar esse aspecto amador e trazer mais questões de fato do mercado, né? Então isso é importante, é um trabalho duplo, marca e influenciador. E para as marcas é realmente muito difícil identificar os influenciadores mais aproximados da visão, da missão da marca. A gente também não pode perder de vista que, à medida em que o influenciador vai conquistando esse status mais profissional, ele também passa a ser uma marca, né? Então ele também tem, assim como uma marca tradicional, ele também tem uma missão, um valor. Ele, apesar de não deixar isso num site institucional, isso fica muito claro, né? Então as marcas precisam alinhar isso também. Será que esse influenciador está alinhado à minha missão? Será que esse influenciador, além de vender, além de colocar pautas em discussão, além disso, ele faz sentido na minha estratégia, né? Então não é tão simples quanto parece. Não é só o número de seguidor que vai dizer isso, né? Recentemente, eu li vários artigos de cursos, de quem dá cursos de marketing digital. Então, quase todos dizendo que as pessoas buscam redes sociais por 3 questões. Entreter, motivar e aprender. Você concorda, Isaac, que as pessoas querem ou sorrir ou rir, porque tanto assim que os influenciadores que trabalham com humor, eles se dão bem quando realmente isso é genuíno, ensinar, quando ensinam alguma coisa, ou de alguma maneira emotiva. Mas aí eu também coloco uma outra questão para a gente refletir. Mas, ao mesmo tempo, muitos influencers que se destacam, eles vêm muito com a plástica, com quase nada de conteúdo. A gente, por conta desse Covid, desse isolamento, desse autoconhecimento, eu tenho a sensação, Isaac, que a gente vive em universos paralelos. Parece que a gente está em um universo paralelo. De repente, está aqui autoconhecimento, dali a pouco o povo está rindo daquele que caiu, enfim. Em que medida as pessoas estão realmente avançando para buscar conteúdo em redes sociais e não só a plástica, só o estético, só o oi, gente! Boa. Eu concordo com essas pesquisas, inclusive
pesquisas bem recentes sobre influenciadores digitais mostram exatamente isso, que as pessoas buscam os influenciadores por entretenimento, por conhecimento e por motivação, assim, inspiração, né? Esse consumo inspiracional. Então, isso é de fato o que acontece nas redes sociais. A grande questão é que quando a gente tinha só a mídia tradicional, a gente sabia muito bem quais eram os momentos de consumo midiático. Então, por exemplo, a gente assistia ao telejornal. Era muito claro que teria uma notícia mais pesada, depois uma notícia de futebol mais leve, depois terminava com um comentário do apresentador. A gente tinha isso muito equilibrado. Algumas pessoas, alguns pesquisadores vão chamar isso de dieta informativa. A nossa dieta informativa era feita pela mídia tradicional, a gente entendia muito bem como é que funcionava. Era um equilíbrio. Quando a gente foi para o digital, veja, a gente ganhou algo novo, autonomia. Ninguém diz para a gente o que a gente tem que consumir. A gente tem muita autonomia em escolher nosso consumo, né? Então, a gente passou, em certa medida, a construir nossa própria dieta midiática. E aí é muito interessante, Ana, porque a gente vai, em cada momento, se relacionando com conteúdos diferentes. Então, por exemplo, a pandemia trouxe, o começo da pandemia revelou, e isso, os dados do Google mostram isso, o Google tem um braço de pesquisa que se chama Think with Google, pense com o Google. E no começo das pandemias, eles mostraram o aumento nas buscas por notícias, um aumento inédito, nunca se buscou tanta notícia quanto no começo da pandemia. Então a gente se viu nessa necessidade de entender o que estava acontecendo, né? Nesse mesmo período, o consumo dos influenciadores, as pessoas passaram a consumir menos o conteúdo dos influenciadores. Olha que interessante, né? Então foi mais notícia, menos influenciadores. E depois as coisas foram se reequilibrando, né? Então a gente vai um pouco caminhando de acordo com o que está acontecendo no mundo, mas é muito evidente essas buscas diferentes no digital. Mas eu queria só trazer uma coisa também que eu acho que é interessante. Quanto mais a gente pensa no próprio consumo midiático, mais a gente vai percebendo a necessidade de equilibrar esse consumo, no sentido de não existe só o influenciador. Oi, meninas, tudo bem, né? Que é o grande estereótipo. A gente tem gente! A gente tem muitos tipos de influenciadores, né? Então a gente tem jornalistas que são influenciadores também, que estão nas redes sociais fazendo um trabalho muito legal. A gente tem cientistas, divulgadores científicos, médicos, ou os próprios influenciadores que não têm necessariamente uma formação, né, formal nesse sentido, mas que falam de outras temáticas. Então, acho que a gente tem que perceber a importância de construir, de reconstruir essa dieta midiática. Então, um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de informação, um pouquinho de motivação, inspiração, que todo mundo precisa, né? Então, esse mix seria, então, a fórmula para conseguir mais seguidores comprometidos com você? Também pode ser. Tudo que eu estava dizendo. Conseguir mais seguidores, né? Pode ser. O influenciador fica sofrendo. Eu preciso ter mais seguidores. Eu preciso atingir os 10 mil. É uma boa estratégia, eu acredito. Eu estou assim, pensando do lado de quem acompanha, né? Mas agora pensando do lado do influenciador, a partir da sua pergunta, eu acho que não dá para a gente consumir um único conteúdo o tempo inteiro. É só pensar de novo na TV. A TV é um exemplo maravilhoso. Então, a gente pode levar em consideração isso que você trouxe, com certeza. Um influenciador que ele mesmo organiza sua grade de programação, oferecendo um pouco esses tipos de informação, né? Diversos aí, que são naturais. A gente nunca vai abrir mão do entretenimento, nem da notícia. Basta a gente conversar com os nossos amigos, todo mundo lê notícia, mas é no WhatsApp, mas as pessoas estão tentando se informar. Seria muito legal se os influenciadores ajudassem também nesse processo, né? Que legal, né? Notícia sem fake news, né, Isa? Exato. Sem fake news. Para a gente caminhar aqui para finalizar, racismo, homofobia justificam linchamento virtual? Que polêmico. Bem, eu acho que você trouxe aí 3 pontos: racismo, homofobia.
já são enquadrados como crimes, né? Então a gente pode falar, você que está aqui acompanhando a nossa discussão, a internet não é terra sem lei. Por muito tempo a gente sempre falou sobre isso, né? A internet é terra sem lei, terra de ninguém. Não é bem assim. Então, se você encontrou alguém ou tem alguém próximo que sofreu injúria racial nas redes sociais, você pode sim fazer um boletim de ocorrência, procurar delegacias que tratam de crimes digitais, porque o digital não é terra sem lei. Então, eu acho que linchamento pode ser, a gente tem visto como uma consequência, né, dessa ação. Eu, sinceramente, não vou nunca achar que o linchamento é a melhor forma da gente resolver essas questões, mas eu acho que a gente tem que começar a entender como é que o digital funciona, se proteger, saber o que está do nosso lado no digital, né? Então, assim, como é que eu posso me proteger as pessoas que eu gosto e tentar pensar um pouco nesse sentido, né? Então, acho assim, o linchamento nunca resolveu nada. A gente tem história de linchamento no nosso país, e linchamento de fato, né? Vias de fato. Não nunca foi uma forma de solução de conflitos, de problemas. A gente tem histórias tristes de linchamento fora do Brasil. Os Estados Unidos é um país em que o linchamento foi por muitos anos uma forma de justiça com as próprias mãos. Não sei se essa é a melhor forma da gente tentar se proteger, se prevenir. Acho que a educação midiática é sempre um caminho mais interessante, e saber quais são as nossas possibilidades no digital, nesse espaço que é tão proveitoso, frutífero, que não pode ser, né, diminuído para discurso de ódio. Acho que essa é a grande questão. E aí, quando a gente, né, retomando o início da nossa live, vem Big Brother, porque quando a gente traz a mídia digital, os influencers, trazendo ali, vivenciando discursos de ódio, você traz por esse canal digital. Então, eu li muito um questionamento que foi feito em relação a Carla Dias. Acho que foi a Lumena que fez um comentário sobre a falta de melanina na pele. Uhum. E aí muitos questionaram assim, nossa, mas se fosse ao contrário? Uhum. Então, determinados argumentos colocados que quando a gente para e reflete. Eu acho interessante isso. Você para, observa e fala, se fosse ao contrário, jamais é inaceitável de uma forma ou de outra esse tipo de comentário. Uhum. Mas vai ganhando um volume muito grande, né? Uhum. Esse tipo de reação. E o que me preocupa, especialmente, o que me preocupa muito nesse Big Brother, nesse último, foi toda essa questão de militância, de todas essas lutas que são diárias, enfraquecidas, lutas genuínas e reconhecidamente né, importantes, enfraquecidas por essas questões. Eu até vi uma live da Jamila em que ela dizia assim, parem de me pedir um posicionamento porque a pessoa é negra. Então, eu necessariamente, por ser negra, não preciso falar sobre o que ela está fazendo. É interessante pensar nisso, porque o Big Brother, ele uma questão, assim, se a gente fosse pensar em uma questão positiva do cancelamento, eu acho que é justamente tornar evidente algo que talvez a gente não prestaria tanta atenção em outra circunstância. Então, eu gosto muito de pensar, por exemplo, no Big Brother do ano passado. Então, com o Babu, com a Thelminha, e os participantes, por exemplo, acho que a Ive foi uma participante que chamou muita atenção e foi cancelada repetidas vezes. E essa edição do Big Brother 20 foi interessante porque ela mostrou pra gente situações de racismo que talvez em outra situação ninguém nunca fosse prestar atenção, fosse passar batido. E o Big Brother deixou muito claro, mostrou, olha só essa situação, como ela é triste, como ela é importante de ser discutida, resolvida, solucionada. Então, apesar de toda a situação de cancelamento, acho que se a gente fosse trazer esse aspecto positivo, é deixar evidente discussões que são importantes. Então, e talvez fazer com que as pessoas pensem nessas situações. Quando a gente olhou, por exemplo, a situação do Babu ser considerado sempre um monstro, como isso vinha de um estigma, né? E aí a gente não tá falando, quem tá certo, quem não tá, não tô falando sobre isso, mas como isso era um estigma, uma construção social sobre uma pessoa. E aí alguém é cancelado por conta disso, nos coloca em uma posição de refletir o que está acontecendo.
Será que eu já fui a pessoa que, né, avaliou o outro a partir de um estigma? Enfim, como é que... Acho que esse ponto é importante, né? Como é que o cancelamento também deixa evidente questões que precisam ser discutidas, né? A Manu, ela é publicitária aqui em Cuiabá. Este ano, os participantes já foram com um discurso pronto, Sim. Querendo emplacar isso. Você percebeu, Safi? Sem dúvida. E, Manu, faz todo sentido se a gente pensar que o discurso sobre minorias sociais, então esse discurso militante que a gente tem visto, ele é resultado de uma mudança geracional. Então, a gente tem visto dados que são muito interessantes. Os jovens têm optado por marcas que se posicionam. E não quer dizer posicionar politicamente, mas que deixam evidente para que elas estão no mundo, né? Então, isso é uma mudança trazida por novas gerações, inclusive, já na geração Z, que tem 20 anos, enfim. Então, é uma mudança no mercado. E que quando esses participantes vão também... com esse discurso pronto ou não, difícil a gente saber também, né, se aquilo é deles ou não. É autêntico, né? É autêntico. Isso também é um reflexo, porque no fim das contas eles também são produtos para serem consumidos nas redes sociais. Então isso também é reflexo dessa mudança do nosso mercado, dessa mudança social, dessa exigência. A gente tem visto muitas pessoas boicotando marcas, ou seja, parando de consumir, porque consideram aquela marca equivocado, uma marca que não se posiciona, uma marca que está despreocupada com questões ambientais, enfim. Então, as pessoas têm boicotado marcas por conta disso. Então, é uma mudança social importante para a gente acompanhar também. Sim, e aí para a gente encerrar, algo que você fala muito, isso me traz uma reflexão, que também a gente, acompanhando influencer como uma profissão, né, blogueira como uma profissão, a gente passa a voltar os olhos para a profissionalização e para a valorização do ser humano individual. Uhum. Sai da valorização só do produto, né? Eu pago por isso aqui 1 milhão, mas o trabalho de quem fez ou vai fazer uma pintura. Não, então a questão da pessoa por si, né? Do profissional mesmo, que é ele é o produto. Porque não é todo mundo que é a Boca Rosa, por exemplo, que tem uma linha para se vender. Outros têm a própria, né? Você, a sua imagem, né? Sua imagem. Sim, sem dúvida. Exato, muito obrigada. E aí você fica à vontade para se despedir, acrescentar alguma coisa, e eu vou te convidar outras vezes para a gente conversar. Estou acompanhando, gente, quem quiser, todo domingo. A Isaac começou no domingo passado a leitura coletiva do livro dela, de blogueira influencer. Então a gente começou, né, no primeiro momento, e agora passamos o próximo domingo, então ao vivo no Insta da Isaac, discutindo justamente essa comunicação digital que acontece e que é importante para nós profissionais, porque nós, os jornalistas, né, embora tenhamos uma diferença aí de idade, eu comecei no jornal impresso, e aí hoje eu trabalho em site de notícia, eu trabalhei muitos anos, trabalho ainda em televisão, então, e agora mídia digital. Me vejo hoje também como um canal de comunicação, porque as minhas redes começam a ser procuradas por isso e as pessoas pedindo posicionamentos. Então, é importantíssimo discutir, porque é a nossa realidade. Quem ficar estacionado vai ter dificuldade de se comunicar daqui para frente. É isso mesmo. Bem, Ana, eu queria agradecer e reiterar esse convite. Também no meu Instagram eu trago muitos dados de pesquisas que eu venho realizando, não só minhas, mas de colegas, e todas sobre comunicação digital, porque é como você disse, eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo, porque não dá mais para fugir, não tem passo para trás, né? Agora é entender esse universo, fazer parte dele, não precisa fazer parte só como influenciador, mas até para exigir, né? Questões mais responsáveis, enfim. Então, acho que é uma discussão importante a gente fazer sempre. E muito obrigada pelo espaço, pela conversa, todo mundo que acompanhou, foi um grande prazer. É muito bom participar de uma conversa aí em Cuiabá. Cuiabá, sua cidade, né? E esse material a gente vai deixar disponível aqui no site Repórter NT, e aí vocês compartilhem o link, porque a gente sabe que esse horário é meio difícil ali para todo mundo estar com a gente, mas esse material vai ficar salvo para a gente compartilhar e dividir essas informações. Um beijo, muito obrigada. Obrigada a todo mundo aqui com a gente. Até mais, beijo. Obrigada.